Olá, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. Já está inscrito neste canal? Ainda não? Então inscreva-se, assim você pode partilhar dos conteúdos que estão por aqui. Mas lembre-se de clicar no sininho. Assim você se mantém atualizado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Bom, e o que a gente então vai dividir no dia de hoje? O que a gente pode aprender, reaprender e distribuir por aí? Vou trazer então a experiência de um relato de caso de constelação familiar, onde a pessoa me procurou porque precisava muito olhar para o seu profissional. Então, depois da gente conversar, eu peço para ela respirar um pouco uns dias sobre o tema e ver como ela fica com este tema. A gente volta então a se falar e aí, após esse reencontro, para abrir o campo e ver como é que fica então a constelação, eu pergunto, então, o que você deseja de fato trabalhar? Cíntia, é o meu profissional, mas pensando bem, acho que o financeiro também. Mas eu não posso abrir duas constelações ao mesmo tempo. Você precisa escolher um tema apenas. Então ela fica em dúvida. Quando ela fica em dúvida, então, intuitivamente me vem. Mas o que dói neste momento? O que está, de fato, te machucando? Ah, é o relacionamento com a minha mãe. Eu gostaria que isso melhorasse. Perfeito. Então, combinado, vamos trabalhar isso. Realmente é o que eu preciso. Então, ela escolhe uma pessoa para ser ela e uma pessoa para ser a mãe. Quando a gente abre o campo, então, as duas estão uma de frente para a outra. E uma de frente para a outra, eu já pergunto, como você se sente? Ah, eu me sinto com um pouco de mágoa e, consequentemente, vem uma tristeza. E a sua mãe? O que você sente com a sua mãe? Ah, eu sinto que ela está amorosa. Ok. E o que mais? Ela está bem. Perfeito. Intuitivamente, eu percebo que esta filha está maior do que a mãe. E quando isto acontece na constelação, a hierarquia não está sendo respeitada, porque filho é pequeno e quem é grande é a mãe. A mãe é grande, o filho é pequeno. Então, se isso está invertido, isso vai causar mesmo uma descompensação no profissional, no financeiro e também, como ela mesma traz, tristeza diante da mãe, diante deste lugar que não pertence a ela desta forma. Então a gente fica nisto por um tempo, nada se altera. Então, quando eu trago algumas frases de solução entre mãe e filha, isso começa a se diluir, mas a sensação é a mesma. Então, quando eu trago a avó para o sistema, automaticamente esta filha, a cliente, gruda na avó. Então se emociona muito e ao mesmo tempo se preenche com muita amorosidade, que é o que ela divide. Eu sinto muito amor aqui, eu fico bem, me preenche demais. Então, eu também trago algumas frases de solução entre neta e avó. E aí, então, a gente percebe como fica essa mãe diante desses
desses três femininos, né? Mãe, filha e avó. Então a gente percebe que há uma união muito forte, porém a hierarquia se repete. E aí, o que se repete, né? Que esta mãe também se torna um pouco grande diante da própria mãe, né? Então, aqui, ou seja, para ficar mais claro, esta é a filha, esta roxinha é a avó e esta daqui é a mãe da cliente, laranja. Então, o que acontece? De novo se repete a história de hierarquia. A filha não é maior do que a mãe, é a mãe que vem maior. Então, feito isso, colocado no lugar, movimento de gratidão à vida, movimento de mãe e filha, com frases de solução e efeito que faça sentido, então filha e mãe se harmonizam rapidamente, com muita amorosidade e tranquilamente, e então essa mãe se preenche dessa outra e se harmonizam, ok? Então, a avó da cliente, a mãe da cliente se entendem, ficam mãe e filha num nível de hierarquia que traz as constelações em ordem, e então a mãe agora pode repassar isso com mais tranquilidade para a filha, e automaticamente, depois que entre elas se harmonizam, então naturalmente, vou colocar aqui para ver se dá para vocês visualizarem, né? Automaticamente, então, a mãe da cliente diz: eu não sabia que eu também acabei passando isso para você, né? Então, hoje eu compreendo de outra forma que a mãe é a grande porque concede a vida e o filho e a filha é pequena. Então, feito isso, naturalmente a cliente já diz: nossa, está esquentando tudo aqui. O meu peito parece que abriu. E aí, então, ela se emociona demais, eu também acabo me emocionando, porque a gente sente a amorosidade fluir novamente neste feminino. Gente, o que eu queria então dizer aqui para você com essa experiência é que muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente acaba sendo maior do que a nossa mãe e não respeitando essa hierarquia, como diz Bert Hellinger, né? Quem veio antes tem precedência, quem vem depois, né? Então, quem veio antes é maior na hierarquia, isso deve ser respeitado. Quando não é respeitado, gera tristeza, o profissional fica emperrado, a prosperidade, a abundância e o financeiro, consequentemente, também. No final das contas, era tudo que ela queria trabalhar. Percebe? Era isso que eu queria que vocês compreendessem, como às vezes tudo está interligado, uma coisa junta com a outra, né? Mas até aí, às vezes, não basta só que a gente saiba mentalmente, a gente precisa compreender emocionalmente, a gente precisa sentir isso. Então foi o que essa cliente percebeu, ela realmente sentiu que agora ela foi para o lugar dela, ela respeitou a hierarquia, ela realmente sentiu que ela estava menor do que a mãe. E aí as coisas começaram a se ampliar, o peito estufou, né, sentiu calor, então a amorosidade voltou. E aí como que ela vê então, né? Não deu tempo nem de eu perguntar, porque isso foi tão natural, ela mesmo vê as três se abraçando, né? Ela, a avó materna e a mãe, as três se abraçando, eclodindo amor aqui, que ela falou, tá muito quente, tá fervendo aqui, né? E aí então a gente encerra esse processo lindo, abençoado aqui, onde cada uma foi e respeitou a hierarquia,
cada uma foi de fato para o seu lugar, agradecendo então a vida que essas mães uma passaram para a outra, né? E a cliente ficou muito satisfeita, preenchida, e ela até argumentou, me tô com vontade de pular aqui, sabe, uma criança feliz que precisa pular muito aqui para agradecer? E então eu divido com ela, faça e respeite isso dentro de você, né? Então, o que eu queria dividir aqui com vocês foi que às vezes o amor, na maioria das vezes, o amor está ali, só que de uma forma que não flua para que as coisas se prosperem e siga o destino como tem que ser. Então, agradeço aqui essa cliente que confiou o meu trabalho e que dividiu esse sistema por um momento comigo e que trouxe tantos aprendizados para mim, para ela, para mim e para todos vocês, né? Então, era isso que eu tinha para partilhar com esse feminino, com essas mulheres e com esse padrão de hierarquia entre mãe e filha, profissional, financeiro e o relacionamento entre mãe e filha. Espero que vocês tenham curtido, partilhem, distribuem e se cuidem. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!